Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter o nosso Amivale Convida, né, com um assunto que eu considero aí da maior importância aí na atualidade, que são os cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos são uma abordagem de assistência à saúde para melhorar a vida dos pacientes graves e dos seus familiares, né? Priorizando sempre aí o alívio do sofrimento, né? É uma abordagem, vamos dizer, que está sendo mais difundida aí há alguns anos, de alguns anos para cá, e que ainda traz muitas dúvidas, né? Muita ignorância ainda a respeito desse tema, né? E a gente vai trazer o doutor César Cardoso, né? Que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente doença oncológica, né? E ele faz esse trabalho aí muito bonito aqui no Hospital Regional de Taubaté. Tem uma experiência aí grande com isso, e ele vai trazer esse tema para a gente, né? Esclarecendo isso, né? Termos como distanásia, eutanásia, ortotanásia, né? São temas aí que as pessoas confundem muito as coisas e vai esclarecer a gente aqui a respeito desse tema que é tão importante. César, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. E aí nós estamos aqui para ouvir aqui a sua apresentação. Bem, boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui na AME, conversando com todos vocês e trazendo um tema que para mim é muito caro, que é os cuidados, que são os cuidados paliativos. Realmente assim, tem muita confusão em relação ao termo cuidados paliativos. As pessoas têm muito preconceito em relação a isso. E é importante essa desmistificação, a gente esclarecer o que são os cuidados paliativos, quais os objetivos, para quem está indicado realmente os cuidados paliativos, para que o cuidado médico aconteça da melhor forma possível. Então, vou começar o compartilhamento da tela aqui. Então, nós vamos conversar hoje à noite sobre os cuidados paliativos e a espiritualidade. Inicialmente, eu queria fazer algumas conceituações com relação à eutanásia, distanásia e ortotanásia. Tá? A eutanásia, na verdade, é quando a gente pratica uma ação para interromper a vida da pessoa. Tá? É, Seria como se fosse ou um suicídio assistido, ou realmente uma ação ativa do profissional de saúde para levar à morte do paciente. E a gente sabe que, assim, nós como espíritas, como médicos, a gente luta pela vida, tá? E a gente tem que cuidar dos sintomas, do sofrimento. Muitas daquelas pessoas que querem a eutanásia, na verdade, estão querendo se livrar de um sofrimento. E hoje, felizmente, com a medicina, com os avanços da medicina, a gente consegue controlar a maioria, a grande maioria dos sintomas desagradáveis, quer seja dor, dispneia, náuseas, vômitos. Então, a gente consegue controlar esses sintomas para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível, não precisando chegar a um extremo, que seria a eutanásia. Distanásia, por outro lado, seria um prolongamento do processo de morte do paciente, que hoje, com a obstinação terapêutica que a gente fala, que parece que ninguém mais pode morrer. Tudo você tem que levar para uma UTI, tem que ser entubado, tem que ser ligado a aparelhos. Será que realmente isso é o melhor para o paciente, de acordo com seus valores, seus conceitos? Realmente, para ele, aquilo é uma qualidade de vida? Ou eu estou só prolongando um sofrimento do paciente através de eutanásia? Aqui nós temos uma figura de uma paciente com ligado a respirador, a inúmeras bombas de fusão, medicamentos e tudo mais, fazendo hemodiálise. Às vezes vive uma semana, 10 dias a mais, mas com que qualidade de vida que está vivendo essa pessoa? Por outro lado, a ortotanásia é o que nós buscamos com a prática médica e, em especial, com os cuidados paliativos. O que é a ortotanásia? É uma morte que acontece de maneira natural,
nós consideramos a morte um processo natural que todos nós vamos passar. A gente não quer antecipar, que seria a eutanásia, e não quer prolongar um processo de morte sem qualidade, que seria a distanásia. Seria, então, uma morte tranquila e supostamente sem sofrimento. Isso seria a eutanásia. Então, aqui nós temos a eutanásia, que seria o processo de morte alterado, é antecipado, que no Brasil, felizmente, ele é proibido pelo Código Penal pelos artigos 121 e 122. Eu trago aqui o artigo 122, seria induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma. Ou reclusão de 1 a 3 anos, se a tentativa de suicídio leva a uma alteração grave. Tá? A ortotanásia, então, seria o processo de morte natural e ocorrendo no momento certo. Se isso é respaldado pela resolução do Conselho Federal de Medicina. E a distanásia, que seria esse prolongamento artificial da vida sem qualidade, ela é vedada pelo Código de Ética Médica, que fala que você deve empreender todos os cuidados paliativos possíveis para evitar o sofrimento do paciente. Mas entrando mais profundamente nos cuidados paliativos, né? Qual que é o grande objetivo dos cuidados paliativos? Seria aliviar o sofrimento e agregar qualidade de vida ao processo de morrer. Ou seja, só morre bem quem vive bem. Então, nós temos que fazer que o paciente tenha a melhor qualidade de vida enquanto houver vida. Tá? Os cuidados paliativos, então, infelizmente no Brasil, ele é muito... tem-se muito preconceito com o termo paliativo, tá? Que ele é derivado do latim, na verdade, o paliativo, seria esse manto usado para proteção pelos cavaleiros da Idade Média. Paliare seria cobrir com manto, proteção, amparo do paciente. Quem que não quer ser protegido, ser amparado? Quem que não quer que seu ente querido seja protegido, seja amparado? E muitas vezes a enfermeira chega para a gente assim, a família aceitou os cuidados paliativos? Não tem o que aceitar, tá? Nós estamos ali para fazer o bem, para auxiliar o paciente. Cuidados paliativos não quer dizer deixar de fazer nada pelo paciente, mas fazer tudo que seja proporcional à condição de vida daquele paciente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o termo cuidados paliativos tem sinônimos como tapar, disfarçar, encobrir, uma gambiarra, deixar de fazer alguma coisa, um tratamento de segunda linha na medicina, e não é nada disso. Paliativos é proteção. E qual é a definição dos cuidados paliativos segundo a Organização Mundial de Saúde? Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes em qualquer idade, tanto adultos quanto crianças, e as famílias. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente fala em núcleo de cuidado. Tem o paciente no centro, mas tem a sua família, tem seus amigos, seus entes queridos que estão ao redor. Muitas vezes o paciente ele já está numa fase, num processo de ativo de morte, no final de vida, que ele não está mais sofrendo, mas quem está sofrendo são aqueles que estão próximos dele. E nós, como médicos, a gente foca tanto na doença, tanto no doente, que a gente não olha para quem está do lado. Então, o cuidado paliativo tem esse olhar também para os familiares, dando voz para esses familiares e ouvindo também seus sofrimentos, suas colocações e o momento realmente delicado que estão passando. Os cuidados paliativos estão indicados para problemas que enfrentam doenças que ameaçam a vida. Então, os cuidados paliativos não é só para aquele paciente em final de vida. Na verdade, desde o momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, já tem indicação de cuidados paliativos. Se for imaginar, todos os pacientes oncológicos teriam indicação de cuidados paliativos, porque por menor que seja um tumor, nunca é 100% a chance de cura. Sempre vai ter um ou outro paciente que vai evoluir e vai acabar falecendo daquele tumor. Então, eu já teria indicação dos cuidados paliativos. Mas daqui eu queria fazer uma diferenciação dos cuidados paliativos gerais e
cuidados paliativos específicos. Cuidados paliativos gerais devem ser praticados por todo profissional de saúde. São ações paliativas, não precisa ser um especialista, mas em situações específicas de sintomas refratários ou dificuldade de comunicação com a família ou com o paciente, daí sim deve entrar a equipe de cuidados paliativos. Ela previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. Então, inicialmente, nós controlamos os sintomas físicos. Por isso que cuidados paliativos não é mãozinha na mão, não é só empatia, só tratar o paciente com simpatia. É você realmente ter um saber técnico para inicialmente controlar todos os sintomas desagradáveis do paciente. Não dá para conversar sobre espiritualidade, sobre uma questão emocional com o paciente, se ele está com sintomas descontrolados, como dor, como uma falta de ar, uma dispneia, ou mesmo uma náusea, um vômito. Então, primeiro a gente controla os sintomas físicos e depois a gente entra com as outras vertentes da vida do paciente. E o cunho espiritual, a avaliação espiritual é de suma importância nesses pacientes. As pessoas não desejam as mudanças provocadas pela doença, tá? Ninguém nunca está preparado para uma doença grave. Percebe essas mudanças como uma ameaça para suas experiências significativas e valiosas para o seu futuro. A vida estava indo tudo muito bem, tranquilo, e de repente tem um diagnóstico de uma doença grave. Tá? Isso realmente assim acaba impactando no presente e no futuro dessa pessoa e de toda a sua família. Para muitas, essa é a primeira vez que encaram o fato que irão morrer em algum momento. Muitas pessoas não param para pensar que realmente nós somos finitos, tá? Que a morte vai acontecer para todo mundo. E quando tem um diagnóstico de uma doença grave, uma doença que ameaça a vida, tem esse primeiro impacto que realmente a morte pode acontecer a qualquer momento. Então, nós temos o percurso normal da vida e o futuro esperado, uma linha reta aqui, e de repente a gente abre uma bifurcação, um percurso da doença e um futuro incerto. Como é que vai ser minha vida a partir de agora? Dentro do Espiritismo, nós sabemos que toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma, tá? Qual o significado espiritual das doenças? Nós sabemos, através da preparação reencarnatória, que nós, muitas vezes, participamos dessa preparação reencarnatória e pedimos para vir com alguma doença, com alguma condição de saúde, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer realmente. Muitos pacientes chegam para mim e perguntam, mas doutor, por que comigo? E eu mudo a pergunta para eles, para que comigo? O que eu tenho que aprender com essa doença? Tá? Como que eu devo me comportar com essa doença para me tornar uma pessoa melhor? Para não simplesmente se curar e voltar a ser o que era antes. Não, vamos dar um passo à frente. Vamos evoluir. Doença é uma crise. Ela mexe profundamente com a pessoa. Exacerba vulnerabilidades, recursos internos que antes eram suficientes para dar conta da vida, do trabalho, cuidar da família, para o lazer, agora são insuficientes para enfrentar a doença, os tratamentos e lidar com o medo da morte, do morrer, do sofrimento e da dependência. Eu converso muito com os pacientes, com os familiares, com relação à morte, tá? Sobre a finitude e tudo mais. A maioria dos pacientes não tem medo de morrer. Eles têm medo do processo de morrer. Será que eu vou sofrer? Como que vai ser isso? E aí que entra os cuidados paliativos, garantindo para os pacientes que a gente vai minimizar ao máximo esse sofrimento, para que eles possam viver da melhor forma possível até o último dia da vida. Doenças podem ser compreendidas como manifestação localizada ou parciais de um desequilíbrio global. Elas nos convidam não só a consertar as partes quebradas, mas a cuidar de tudo o que somos de forma integral. Aí que vem o cuidado médico de forma integral. O paciente não é a pneumonia, o paciente não é o câncer de mama, o
paciente é um ser integral, um ser biopsicossocial, histórico, cultural, que tem uma vivência, tem uma história, tem que ser valorizada e tem que ser muito respeitada. Para você poder valorizar a história do paciente, você tem que conhecer essa história do paciente. E eu me sinto muito privilegiado dentro dos cuidados paliativos no Hospital Regional do Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, que a gente tem a oportunidade de ter uma consulta de 40 minutos, 1 hora com cada paciente, para a gente verdadeiramente conhecê-lo, conhecer suas histórias, suas vivências, e a partir daí propor um plano de cuidados que realmente vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Às vezes é a partir da doença que vamos nos abrir para a mudança e nos interessar em buscar um sentido maior para a vida. Quantas pessoas que não tinham uma religião, não tinham uma espiritualidade, e a partir do momento que tem o diagnóstico de uma doença grave, ocorre uma transformação. Ele vai procurar uma igreja, vai procurar a espiritualidade, vai procurar o que dá sentido na vida dele. Isso é muito importante no enfrentamento das doenças. A gente percebe que as pessoas conseguem passar com muito mais tranquilidade quando conseguem buscar o que dá sentido na vida deles. A cegueira, mudez, idiotia, a loucura, o câncer e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, atendendo-nos aos próprios roubos, ou seja, que nós mesmos solicitamos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito à troca de lamentáveis ilusões humanas. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Está no sinal verde de André Luiz. Os benefícios da dor. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. O amor equilibra e a doença restaura. A doença do corpo representa o instituto de beleza da alma. E quem que é afetado pela doença? Quando nós temos um bem-estar, você é um membro da família. Ocorre o diagnóstico da doença e você passa a ser um paciente. E parece que quando você se torna paciente, todos os problemas acabaram. Ninguém mais vem trazer preocupações, vem se abrir, vem trazer dificuldades. Eu sempre realço isso para as famílias. Continue mantendo o paciente vivo. Converse com eles. Se tiver que trazer problemas, tragam problemas. Quando ocorre a morte do paciente, ocorre um vazio nessa família. E daí vem o luto. Como a doença vai afetar minha relação com os outros? O que pode ser feito para alterar a experiência e o percurso da doença? Eu percebo muito claramente quando os pacientes têm uma doença grave, uma doença incurável, que vai perdendo funcionalidade. Tá? E muitas vezes não consegue mais andar. Normalmente na nossa sociedade, quando você fala em cadeira de roda é uma limitação. Puxa, a pessoa ficou presa na cadeira de roda. Mas para aquela pessoa que não está conseguindo mais andar, uma cadeira de roda, na verdade, passa a ser uma liberdade. Possibilita que ela consiga ir até a casa de um filho num domingo almoçar, ir até o shopping, passear. Então, como eu posso recuperar ou manter minha capacidade para relações significativas e valiosas com os outros pelo maior tempo possível? Muitas vezes através de pequenos ajustes, como o uso de um andador ou uso de uma cadeira de roda, a pessoa se mantém ativa por mais tempo. Isso realmente faz muita diferença na vida das pessoas. Então lá, tem o percurso normal da vida e futuro esperado. De repente abriu uma bifurcação que é
da doença, o futuro incerto, e daí nós vamos ressignificar essa doença, levando uma mudança desejada para que ela tenha um futuro melhor. Assim, curar-se não é simplesmente consertar algo e voltar ao lugar em que estávamos antes da doença, mas ir a um lugar adiante, em termos de consciência, amadurecimento, equilíbrio e espiritualidade. E eu vivo isso diariamente, o quanto uma doença modifica uma pessoa, tá? Eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu trato muito paciente que é tabagista e etilista pesado mesmo, que muitas vezes agredia a família, agredia a esposa, filhos, brigava e tudo mais. Quando tem uma doença e passa a ser cuidado por essa família, ele se transforma numa pessoa muito melhor. Não podemos curar o incurável, mas podemos controlar muito dos sintomas que causam desconforto. É o que eu sempre falo. A medicina tem limites para curar uma pessoa, mas para cuidar dessa pessoa não tem limites. Então nós devemos usar tudo, toda a tecnologia, tudo que a medicina nos oferece para cuidar da melhor forma possível dos pacientes. Não se pode eliminar a dor da perda, mas nós podemos estar com aqueles que estão de luto e partilhar da sua tristeza. Nós não temos todas as respostas, mas podemos ouvir empaticamente todas as perguntas. Então, olha lá, a quem se destinam os cuidados paliativos? Estão indicados para todos os pacientes e familiares com a doença ameaçadora da continuidade da vida, por qualquer diagnóstico, ou seja, todos os pacientes oncológicos, pacientes com doenças cardiológicas, como insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, pacientes neurológicos, pacientes vítimas de trauma. Então, muitos pacientes têm indicação dos cuidados paliativos e, como eu falei, a maioria deles precisa dos cuidados paliativos gerais, não tem necessidade de cuidado paliativo específico do especialista. Com qualquer prognóstico, seja qual for a idade e a qualquer momento da doença em que eles tenham expectativas ou necessidades não atendidas. A gente fala que cuidados paliativos não tem protocolo, nós temos princípios, tá? Que cada paciente, cada família é diferente uma da outra. Então, a partir de princípios, a gente consegue individualizar o tratamento e cuidar da melhor forma desses pacientes. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. Aquilo que eu falei, não dá para conversar sobre espiritualidade se o paciente tiver sintomas descontrolados. Não dá para falar sobre questões sociais, questões emocionais, se ele tiver com dor, ou vomitando, ou com falta de ar. Então, a primeira coisa é controlar os sintomas. Afirmar a vida, mas considerar a morte como um processo normal da vida. É muito importante a gente conversar sobre isso, conversar sobre a vida, conversar sobre a morte. Como a gente nunca fala sobre isso, quando tem um acidente e uma pessoa acaba desencarnando, muitas vezes, ou ela está em morte encefálica, que poderia ser candidata à doação de órgãos, mas nunca se conversou sobre isso. E muitas vezes perde-se a oportunidade de ajudar muitas pessoas através da doação de órgãos. Não acelerar nem adiar a morte. Buscar a ortotanásia, que seria a morte natural. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Olha aqui, é um princípio dos cuidados paliativos, integrar os cuidados espirituais. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte. A gente vai fazendo ajustes na vida do paciente para que ele fique o mais ativo possível até o momento da morte. Esse é um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, é muito famoso, é um best-seller, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Quem tiver a oportunidade de ler, lá tem um aprofundamento dos conceitos dos cuidados paliativos, tem algumas histórias, realmente vale muito a pena.
Oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. A maneira como as pessoas morrem fica na memória de quem continua vivo, tá? Doutora Cicely Saunders, que ela é considerada a mãe dos cuidados paliativos modernos. Mas olha que frase impactante: a maneira como as pessoas morrem fica na memória de quem continua vivo. Se você tiver um ente querido que faleceu em sofrimento, com falta de ar, com desconforto, aquilo acaba ficando para sempre na memória daqueles que ficam. Por isso que nós temos que trabalhar para que os pacientes tenham a morte mais tranquila possível. Abordagem multiprofissional para focar nas necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Os cuidados paliativos não se encerram com a morte do paciente. A gente continua cuidando das famílias no luto também, tá? Evitando um luto complicado. E quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre a finitude, de como ocorre o processo de morrer, porque antigamente a maioria das pessoas morriam em casa. Então, desde criança, você acabava tendo contato com aquela avó que morreu em casa, você costumava ver como que acontecia. Hoje, com a maioria das mortes ocorrendo no hospital, as pessoas não sabem como que é o processo de morrer, como que e muitas vezes é bem previsível as etapas do morrer. E a gente tendo a oportunidade de conversar com os familiares, explicando como que acontece o processo de morrer, isso acaba facilitando a aceitação e realmente evitando que tenha um luto complicado. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, tá? E é muito importante, dentro da prática médica, cuidar do sofrimento dos pacientes. Então, qual é o modelo dinâmico de cuidados paliativos? O paciente e a família estão no centro dos cuidados. Nós realizamos, primeiramente, o controle de sintomas. O apoio psicossocioespiritual é um pilar importantíssimo dos cuidados paliativos. E isso tem que ser feito por uma equipe interdisciplinar, que não dá para cuidados paliativos ser feito só por um profissional de saúde, só pelo médico, só pelo enfermeiro, só pelo psicólogo. Cuidados paliativos precisa que seja um trabalho de equipe. E, felizmente, no hospital regional, nós temos uma equipe multidisciplinar, que, na verdade, é interdisciplinar, em que a gente faz o atendimento dos pacientes numa sala maior, com todos os profissionais na mesma sala, para que cada um já faça seus ajustes, suas orientações do paciente, para que se resolva a maioria dos problemas num atendimento só. Então, assim, trabalhada a aceitação do paciente em relação à sua doença, ao seu prognóstico, afirmação dos valores do paciente, o que é importante para ele, o que é sofrimento para ele. Tem muitos pacientes que falam: doutor, só de pensar em ir para uma UTI, em ir para uma UTI, eu já travo, não quero saber de ir para uma UTI. Outros: não, doutor, eu quero ir para uma UTI, eu quero ser entubado, eu quero que sejam feitas todas as medidas invasivas. Então, a gente tem que afirmar os valores, o que é importante para aquele paciente. Controle de sintomas, apoio psicossocial e adaptação do paciente e da família a essa nova condição. Isso é um papel central da equipe interdisciplinar em facilitar essa adaptação, que realmente não é fácil, tá? Aquela pessoa, ela era ativa, ela muitas vezes era o provedor do lar, era o arrimo da família, tem um AVC, fica acamado, e agora? Como é que vai ser? Tá? Quem que vai cuidar dessa pessoa? Então, precisa ter toda uma adaptação, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Buscando o quê? Uma qualidade de vida no processo de morrer. Antigamente, os cuidados paliativos era assim: o paciente tem um diagnóstico de uma doença e vai fazer um tratamento potencialmente curativo. Daí não tem mais cura, esse paciente vai para cuidados paliativos e morreu, acabou. Felizmente mudou isso. Cuidados paliativos é dessa forma agora.
é feito o diagnóstico de doença ameaçadora da vida. Entra a terapia modificadora da doença, vamos imaginar um câncer. Vai se fazer radioterapia, cirurgia, quimioterapia, tudo que precisa ser feito. Mas a partir do momento do diagnóstico, já entra também os cuidados paliativos. A gente já vai criando um vínculo com esse paciente. E conforme essa doença vai evoluindo de forma insatisfatória, vai se diminuindo as possibilidades de uma terapia modificadora da doença e vai aumentando os cuidados paliativos, até que ocorre a morte do paciente. E não se encerram os cuidados paliativos, ele continua no luto para auxiliar essa família na elaboração desse luto. E com relação à espiritualidade em si, nos cuidados paliativos, há evidências crescentes de que o cuidado espiritual no final de vida é importante para os pacientes, que os pacientes desejam que os profissionais de saúde forneçam esse tipo de cuidado. Eu vejo diariamente o quanto os pacientes gostam que a gente aborde a espiritualidade na prática clínica. Nós temos uma anamnese espiritual, que é o FICA, que a gente faz algumas perguntas para ver qual fé que o paciente tem, qual a religião dele, se aquilo é importante, se ele recebe algum apoio da comunidade religiosa, de que forma que ele gostaria que fosse abordado pelo profissional de saúde essa espiritualidade dele. E o quanto é importante para os pacientes a espiritualidade, e nós, como médicos, não só nos cuidados paliativos, mas em todas as especialidades, deveríamos abordar a espiritualidade na prática clínica. Felizmente, aqui na Universidade de Taubaté, nós temos uma disciplina obrigatória de medicina e espiritualidade, que a gente ensina os futuros médicos como abordar a espiritualidade na prática clínica, qual que é a importância disso. E com certeza nós teremos profissionais no futuro com essa visão, com essa sensibilização da importância da espiritualidade na prática clínica. Os efeitos positivos do cuidado espiritual na qualidade de vida dos pacientes foram relatados em todas as faixas etárias, grupos de pacientes, condições médicas, incluindo câncer, falência de órgãos e demência. A abordagem dos cuidados paliativos visa identificar e tratar o sofrimento humano como um todo. E o sofrimento espiritual portanto, muitos pacientes acreditam que estão passando por um sofrimento físico ali, por um castigo divino. E a gente observa essa angústia espiritual e muitas vezes consegue trabalhar com esse paciente ou pedir ajuda a um líder religioso para que seja trabalhado com ele para evitar esse sofrimento existencial. No entanto, a abordagem da espiritualidade ainda é um tabu na abordagem de saúde, sendo a dimensão menos desenvolvida e mais negligenciada dos cuidados paliativos, infelizmente. A espiritualidade é considerada um sinal vital nos cuidados paliativos. Na minha evolução dos cuidados paliativos, eu tenho lá um campo que é a anamnese espiritual, que aplico em todos os pacientes, para que ele possa conhecer melhor esse paciente e fazer uma abordagem a respeito disso. E deve ser abordado como qualquer outra questão médica e inserida no plano de cuidados do paciente. Somos seres de conexão e sentido. E muitas são as formas de conexão espiritual e os seus significados. Cada um tem uma forma de se conectar com o sagrado, com uma entidade superior. E o sofrimento e a iminência da morte trazem uma crise espiritual. E por isso a espiritualidade é tão valorizada nos cuidados paliativos. Mas olha isso, para integrar espiritualidade efetivamente na prática do cuidado de saúde, o médico tem que cultivar a própria espiritualidade, tem que constantemente manter uma vigilância de consciência, vulnerabilidade, compaixão e respeito pela crença do paciente. Aí está a importância da AME, né? Associação Médico Espírita, que fomenta que os médicos se espiritualizem, para que daí, dessa forma, sendo importante para mim a espiritualidade, eu vou valorizar essa espiritualidade no paciente. Mas uma coisa muito importante e central na abordagem da espiritualidade na prática clínica. Não importa a minha fé, o que eu acredito, o que é importante para mim.
O que importa é a fé do paciente. Eu devo valorizar a fé do paciente. Uma consulta médica não é local, não é horário para o proselitismo religioso, para fazer uma evangelização do paciente ou encaminhá-lo para uma cirurgia espiritual. Não é o momento. Você deve conhecer qual é a espiritualidade do paciente e fortalecer a espiritualidade dele. Cuidado com o cuidador. Nós sabemos que muitos cuidadores adoecem. Então, nós também, nos cuidados paliativos, temos que olhar para o cuidador, evitando uma fadiga, porque muitos, às vezes, assim, tem 10 filhos, mas só um fica encarregado no cuidado. Dia e noite, final de semana, não tem descanso nunca e acaba adoecendo, tá? Então, aqui só para lembrá-lo que em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão automaticamente. Caso esteja acompanhado de alguém que necessite da sua ajuda, coloque sua máscara primeiro, para em seguida ajudá-lo. Ou seja, o cuidador tem que estar bem, para ele poder cuidar. Não podemos fazer tudo, mas não devemos desistir de fazer o que pudermos. A morte pertence à vida, como pertence ao nascimento. O caminhar tanto está em levantar o pé, quanto em pousá-lo no chão. Essa frase peteada, para mim, é muito impactante. Assim. Se você trata uma doença, você ganha ou perde. Ah, não, eu curei, eu ganhei. Ah, não, eu não curei, eu perdi. Mas se você trata uma pessoa, uma família, você vai ganhar, não importa o resultado. Você é importante porque você é você. Você é importante para nós até o último momento de sua vida. Faremos tudo o que pudermos, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para viver bem até morrer. Como fomos cuidados para nascer, precisamos também ser cuidados no despedir-se da vida. Cuidar é um desafio que une competência técnico-científica e ternura humana, sem esquecer que a palavra-chave para se morrer bem está no bem viver. Tá? Então, assim, para se morrer bem, tem que viver bem. Se nós temos o pediatra que vai cuidar da criança quando nasce, deve-se ter um profissional também que vai estar do lado do paciente no momento do desencarne dele. Em cuidados paliativos, se trabalha em equipe. E eu tenho a felicidade de ter uma equipe maravilhosa no Hospital Regional, que a gente trabalha junto, a gente atende junto os pacientes lá, que realmente consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer ao César aí, que trouxe aí de forma brilhante aí para gente, luz aí sobre esse tema que, como eu já tinha dito anteriormente, é um tema que ainda tem tanta ignorância e tanto preconceito em relação a ele, né? Então, assim, quem de nós aí nunca teve, ou já teve, ou tem, ou terá, né, um ente querido aí, um diagnóstico de uma doença grave, né? E a gente sabe que só o impacto só do diagnóstico, né? Paciente que tem uma insuficiência cardíaca, a gente sabe que a sobrevida não vai ser muito longa, um diagnóstico de um câncer, né? Só além do problema de saúde e de doença, o peso que isso traz, né? Para o paciente e para a família, né? E como assim os cuidados paliativos podem ajudar nessa caminhada, nesse período de adoecimento e de morte, né? E o César falou uma coisa interessante ainda, que até a questão da espiritualidade, mesmo nos cuidados paliativos, ainda não são tão abordadas como deveriam, né? E a gente sabe que essa questão da espiritualidade é fundamental, né? Porque ela ajuda na própria compreensão, né, da questão existencial, né? Independente da religião, essa abordagem da espiritualidade é muito importante, né, nesse aspecto dos cuidados paliativos, né? Então, como você falou, é um tratamento interdisciplinar, né, que cada um tem um papel
muito importante o médico, o psicólogo, o enfermeiro, né? E não só ao paciente, como à família, né? Então, aí está aberto aí quem gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta, fica aberto aí para todos. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a você, César. Foi realmente brilhante a sua explanação, muito clara e além de muito conhecimento, acho que também trouxe muito consolo nas suas palavras, né? E eu acho que os cuidados paliativos vêm de encontro com o próprio conceito da medicina, né? Que é aliviar e consolar sempre, né? Então chega um momento que a gente não consegue mais curar, né? Então que a gente possa sempre estar presente, né? Aliviando e consolando os pacientes, né? E as famílias, né? Então é muito bonito esse trabalho. Realmente, assim, os cuidados paliativos, eu levo muito a sério essa questão do cuidar, né? Que o cuidar não tem limites. A gente percebe muitas vezes as famílias relutantes, não, como que vai ser agora que foram para o paciente foi para cuidados paliativos, tá? O cuidado paliativos é só mais um cuidado para o paciente. Realmente, assim, a gente vai proteger esse paciente contra sofrimento. Vamos imaginar um paciente com câncer metastático para pulmão, para fígado, para cérebro, tem uma insuficiência respiratória, chega lá alguém intuba esse paciente. Tá? A gente sabe como o médico que traz um desconforto, o próprio tubo na garganta, depois vai ficar ligado ao respirador, vai ficar numa UTI longe da família. Com que benefício? Para que isso? Então, se a gente consegue conversar antes com esse paciente, com esses familiares, estabelecer um plano avançado de cuidados, com um documento por escrito que a gente faz, que daí facilita muito para o profissional que está lá de plantão no pronto-socorro, que chega um paciente que ele não conhece, chega com falta de ar, você vai fazer o quê? Você vai entubar esse paciente, tá? Mas ele já chega com uma diretiva ali que realmente não há benefícios com essa medida invasiva. Deve ser dado todas as medidas de conforto para o paciente, tá? Quer seja opioide ou ansiolítico, todas as medidas para que ele fique confortável, mas que não leve a mais sofrimento do que ele já está passando. Bom, boa noite aí. Quero parabenizar ao amigo, colega de trabalho César, né? Nós estamos aí nessa labuta, né, César? Esses Exatamente. últimos anos aí, dentro da faculdade, com a disciplina nossa de medicina e espiritualidade, que tem tudo a ver com esse tema. É um tema que ainda é pouco valorizado, né, César? Acho que todos os hospitais deveriam ter, né, uma equipe para cuidados paliativos. E eu achei muito importante você enfatizar que os cuidados paliativos não é só para os casos de paciente terminal, mas em todos os pacientes que estão com alguma doença grave, né? Pacientes que estão, por exemplo, com câncer, mesmo que aquele câncer seja revertido, né, que possa ser curado, mas aquela fase de internação, de quimioterapia, né, daqueles tratamentos que são mais agressivos, que tem o sofrimento do tratamento, né? E quando o paciente interna, ele automaticamente há um afastamento da família e dos seus hábitos, né? Do seu costume. Então é um momento muito difícil, né? Por vários motivos aí. E os cuidados paliativos permitem que esse paciente possa tentar manter o máximo possível aquele ambiente familiar, né? E aquele acolhimento que é tão necessário, né? Então, a importância da capelania, né? Pode também proporcionar esses cuidados. E a gente sabe que a própria capelania também não tem sido mais tão falado, né? Eu acho que boa parte dos hospitais nem tem mais, pelo menos eu não ouço falar, né? E são coisas que precisam ser discutidas, discutidas em reuniões clínicas, com diretoria clínica do hospital, dos hospitais, né? Seja do SUS, seja de convênio, de hospitais privados,
né? Isso precisa ser mais bem discutido para que possa ser implantado. Haja um estímulo para que os profissionais, para que os diretores, né, aqueles que dirigem os hospitais, eles realmente implantem isso de uma maneira mais sistemática. Há muito preconceito, muito paradigma, que precisa, sem dúvida nenhuma, ser quebrado. Parabéns aí pela exposição e parabéns por esse trabalho aí magnífico que você desenvolve no Hospital Regional. Sabe, André, tem boas notícias em relação aos cuidados paliativos no Brasil. Tem ocorrido um fomento realmente na formação de novos serviços de cuidados paliativos. Há um ano foi aprovado a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que é uma política de Estado, não é de governo, é de Estado, que realmente o SUS vai disponibilizar mais serviços de cuidados paliativos, inclusive com financiamentos para a criação de novos serviços. Porque como que é hoje? O hospital tira de algum lugar para poder fazer o cuidado paliativo, para ter uma equipe de cuidados paliativos. E a partir desse trabalho do SUS, vai ter uma verba destinada para a formação dos serviços de cuidados paliativos. Então, acredito que vai ter realmente, assim, nos próximos anos, nós vamos ver grandes avanços nos cuidados paliativos no Brasil, se Deus quiser. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, Então, César, Fabiana. parabéns, excelente a sua explicação, muito bacana. E a Cláudia falou falou uma palavra que também é o meu sentimento, assim, com relação quando eu assisti essa aula e quando eu vi também essa palestra do senhor presencial. Consolo, né? Eu fico pensando enquanto paciente, enquanto familiar, quanto que essas explicações ela traz um consolo, de fato, né? Porque teve um momento aí do slide que o senhor falou sobre a preocupação que a pessoa tem em como que ela vai voltar a se relacionar e fazer as atividades que antes ela fazia e tem algumas que ela nem vai voltar. E quanto que isso traz conflito não só para o paciente, mas principalmente para o familiar, de fato. Porque nessa tentativa de ajudar, de cuidar, né? E acaba entrando ali naquela agonia do paciente e a gente, por vezes, como familiar, fica perdido. Então, eu fiquei pensando, né? O quanto que é importante mesmo esse trabalho, principalmente para orientar as famílias nesse cuidado, né? E ser um cuidado integral, incluindo os familiares que estão dispostos ali a acompanhar aquele paciente e cuidar. Porque, por vezes, a gente fica perdido, não sabe qual que é a melhor forma, o que falar, como abordar, o que, né? Então a falta de informação acaba gerando aí alguns conflitos, pode gerar, mas o quanto essas informações, por exemplo, se tivesse um panfletinho em todo hospital também, sabe? Uma forma de levar mais acessível para todo mundo, porque a gente acha que cuidado paliativo é uma coisa muito que você tem que, nossa, tem que demandar várias coisas complicadas. Não, assim, o senhor coloca coisas que eu desconhecia, sinceramente. Então, a gente leigo, assim, né, quem não, como paciente, como familiar de paciente, eu fico pensando, gente, como seria importante essas informações, né? De uma forma que chegasse melhor às pessoas, não só ter no hospital essa equipe, como o doutor André falou, mas também ter essas informações, ser mais acessível para as pessoas. Porque eu acho que mudaria muita coisa, assim, ajudaria muito a gente, quanto familiar, nesse cuidado do paciente. Sabe, Flaviano, se a gente for parar para analisar, as ações paliativas, todos nós profissionais de saúde fazemos, tá? Por exemplo, do médico, controle dos sintomas. Todo médico faz o controle de dor, controle de dispneia, controle de uma náusea, vômito. No seu caso, a questão emocional, você trabalha essa questão emocional. Então, assim, são ações paliativas que todo profissional de saúde faz para o bem do paciente, tá? O atendimento especializado realmente dos cuidados paliativos é para uma minoria de casos, tá? São aqueles pacientes realmente que foi se tentado esse controle dos sintomas, não conseguiu, tem um sintoma refratário, tem uma dor lá que não está passando com nada, ou não, ele tem uma comunicação difícil,
a família tem conflito, o paciente tem conflito, daí realmente precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar isso junto com o psicólogo, com o nutricionista, com o farmacêutico, com todo mundo, para poder fazer essa abordagem desse paciente. Então, ações paliativas, todos nós praticamos, só que com outros nomes, tá? Aí que realmente é importante frisar isso aí. E um pouquinho que você estava falando, essa perda de autonomia é o maior impacto na qualidade de vida das pessoas, tá? Hoje, eu me alimento sozinho, eu ando sozinho, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. De repente, eu não consigo mais me alimentar, alguém tem que me alimentar, não consigo mais tomar banho sozinho, não consigo mais ir no banheiro sozinho. O quanto isso impacta na vida das pessoas. E a gente, dentro dos cuidados paliativos, a gente pode trabalhar para que seja mais leve essa perda da autonomia. Que ela consiga, vai ter a perda? Vai ter, não tem jeito. Mas que ela possa lidar de uma forma melhor conforme vai ocorrendo essas perdas, para ela poder aceitar de forma mais tranquila essa situação. Bom, agradecer muito ao César, que assim, eu considero esse tema aqui assim um dos temas assim mais importantes aí que a gente tem aí dentro da área de saúde, né, atualmente. E eu acho que isso aqui é um tema de utilidade pública, né? Não é nem um tema só para médico, para coisa. Então, essa palestra aqui do César vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para todos, né? Aqui vai ficar gravado lá. Como eu disse, isso é um tema de utilidade pública. Quem de nós nunca teve, né, como eu já falei anteriormente, tem ou vai ter um ente querido, né, com um diagnóstico de uma doença grave e vai passar por um processo aí doloroso, o paciente, a família. Então, isso é um tema diferente até dos outros temas que a gente traz, que isso aí é útil para qualquer pessoa, para todo mundo. Né? Eu considero assim um tema de utilidade pública aí né, muito importante. Então, quem quiser depois vai ficar disponível no canal do YouTube e Deus queira que o maior número de pessoas possíveis possam acessar isso para ter essa informação sobre esse tema ainda, como eu disse também, ainda cheio de preconceito e de ignorância ao redor dele, né? Quando se fala em cuidados paliativos, a maioria das pessoas tem a impressão que é aquilo que vai se abandonar o doente. Não, não vamos fazer mais nada. Mas quando é justamente o contrário, né? Então, agradecer muito ao César, né? E vamos aqui encerrar nossa reunião. Se a Cláudia ou a Andréia quiser fazer uma precezinha para a gente encerrar. Eu Quer fazer, faço, André? Ou a Cláudia? faço. Nesse momento, levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, ao nosso querido Doutor Bezerra de Menezes, patrono das exames, para agradecermos, Senhor. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelas oportunidades que a cada dia se renovam em nossas existências. E agradecemos principalmente pela palestra que tivemos hoje, que ela possa nos guiar, nos orientar, esclarecer a todos aqueles que estarão em contato com ela, trazendo sempre um pouco mais de conforto, um pouco mais de esperança. Que o Mestre Jesus sempre nos ampare, nos conforte e nos proteja. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E antes de encerrar, lembrando que daqui a 2 semanas a gente retorna com o estudo do livro Libertação, que a gente está estudando aqui na nossa. Aí uma boa noite e um grande abraço a todos aí.